Vibe Mundial FM. Olha só, o Kardec, né, o grande estudioso da mediunidade, sempre disse que a mediunidade é uma condição inerente ao homem. Portanto, ele está presente, sempre esteve presente em todas as culturas, em todas as épocas da humanidade. Só que tem um detalhe muito interessante. No Brasil, você já percebeu que mesmo aqueles que dizem não acreditam, mas acreditam mais ou menos. Tipo assim, não acredito que o espírito fala, mas acredito, né? Essa coisa do intercâmbio com outros planos, o intercâmbio e a percepção de energias sutis é algo que está muito presente na nossa cultura. Aí você pode falar para mim, não, é por conta dos indígenas, dos africanos. Não só, porque os africanos também foram para outros lugares das Américas, não é? E não houve essa propagação e essa continuação, não é, como existe aqui no Brasil. É uma coisa com os indígenas, né? Aí você pode falar, não, é por causa do kardecismo. Mas o kardecismo nasceu na França e também teve em outros lugares, mas não teve essa presença tão maciça, tão forte quanto aqui no Brasil. Fato é que todos nós conhecemos médiuns e todos nós também percebemos em algum momento da nossa vida situações em que a mediunidade se fez mais presente na nossa vida, não é? Em que tivemos experiências mediúnicas, em maior ou menor grau. Obviamente, a mediunidade ela é educada, não é? A gente sempre diz, essa palavra de desenvolvimento mediúnico, ela não é o termo mais correto. A mediunidade, na verdade, ela é educada. E é no Brasil que a gente encontra o maior número de espaços, de lugares onde se traz a educação mediúnica e onde também a gente pode encontrar uma série de obras falando a respeito. Eu gosto muito, além das obras do Kardec e do André Luiz, também das obras de uma psicóloga, professora chamada Maria Aparecida Martins. Ela tem umas obras muito interessantes. Mas é engraçado que, embora a gente tenha esse contato diário, fale bastante sobre o assunto, né, e acredite no intercâmbio mediúnico ou na influência dessas energias e de pessoas que já se foram na nossa vida, a gente não dá muita atenção para o quanto isso interfere de verdade no nosso cotidiano. Vou dar um exemplo. Quantas vezes você mudou repentinamente de humor, né? De repente você estava bem, aí começou a ficar com irritação, querendo bater nas pessoas, não é? Uma irritação que você não conseguia explicar e achava que era alguma coisa sua, e na verdade veio do nada, veio de repente. Ou às vezes uma tristeza que também não tem nenhum tipo de explicação, aquela melancolia, aquela saudade meio também sem razão de ser, não é? Ou às vezes uma euforia, ou às vezes você tem uma vontade, do nada, acabou de comer, veio uma vontade gigante de continuar comendo, ou bebendo, ou fumando e nunca teve vontade de fumar. Da mesma maneira, o quantas vezes você foi ao médico para ter algum tipo de doença, verificar porque estava se sentindo mal, não é? Estava com sintomas físicos e fez inúmeros exames e foi em 10 médicos diferentes, fez todos os tipos de diagnósticos, reviraram você de dentro para fora, fizeram de tudo, de cabeça para baixo e não acharam absolutamente nada. Da mesma maneira, quantas vezes você fez tudo direitinho no seu trabalho, né, no seu negócio, e as coisas davam para trás e você não conseguia avançar? Pois esses são alguns dos sintomas da presença e da influência de espíritos desencarnados na nossa vida. A gente já falou sobre o assunto de encosto outras vezes nesse programa, vocês podem ver inclusive no nosso canal YouTube, Portal dos Espiritualistas, mas também no canal YouTube aí da Vibe Mundial, os programas que a gente fala sobre isso, e é um tema que volta e meia a gente precisa voltar porque ele é um tema muito sério. E a gente já falou em outras oportunidades que não necessariamente os encostos são espíritos, né? Esses espíritos perdidos, né? Que os africanos chamam de egum perdido, essas almas penadas, não necessariamente elas são espíritos de pessoas que você conheceu ou que tivesse algum tipo de relação no passado de outras encarnações. Algumas vezes isso acontece, são espíritos que podem estar te perseguindo,
por questões não é, de brigas e desentendimentos com quem você já teve. Por isso que eu sempre falo, antes de morrer, né, esteja em harmonia, reconcilie-se com as pessoas para você depois não ter uma alma penada aí te atormentando. Mas a maior parte dos encostos, eles não são, como eu falei para você, eles não são de espíritos que você conhecia. Às vezes são pessoas, espíritos desencarnados, que se ligaram energeticamente a você por um momento em que você abriu uma brecha. Então, de repente, você sentiu ódio, você sentiu raiva, ou você estava com a mente invigilante e pronto. Se conectou aí a um espírito que, se você tiver uma energia de médium, a sua energia é muito mais atraente para esses espíritos e ele passa a te acompanhar. E não é nem para fazer maldade, não é? Mas ele se sente perdido, ele sente que você emana, o médium, né? O médium, geralmente ele emana uma energia de aconchego e acaba atraindo os espíritos desencarnados perdidos. E aí você passa a conviver, não é? E as coisas começam a atravancar na sua vida. Você começa, como eu falei, tem aqueles sintomas, não é, de mudanças de humor repentinas, sem muita explicação. Tem a questão dos sintomas físicos, que também nenhum médico consegue explicar. Tem as coisas que não conseguem andar na sua vida. Mas você também consegue perceber pela qualidade do seu sono, não é? Que tipo de sono você tem? Você tem um sono agitado, você tem insônia, você tem sonhos esquisitos, você acorda quebrada, né? Parece que levou uma surra durante a noite. Como é que anda as coisas na sua casa? Você tem quebrado muita coisa? Os eletrodomésticos têm funcionado ou não? Você queimou o chuveiro, queimou a batedeira, o liquidificador, não é? Queimou, tá com problema de encanamento. Ou ainda, as plantas, não é? Existe uma forma muito fácil de você saber se você está também com energias muito pesadas dentro de casa. Você coloca uma rosa branca dentro de um vaso de água e veja quanto tempo ela dura. Geralmente as rosas duram 2, 3 dias dentro de casa. Se ela de um dia para o outro ela já murcha, pode saber que a energia está bem pesada dentro de casa, né? A venca também, a arruda também. Não é? Você coloca essas plantinhas e você vê que de repente aquilo elas começam todas a murchar. Vibe Mundial.